Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, na companhia do seu amigo, do seu irmão Josué Andrade. Hoje o estudo de número 19, o dom de profecia. Meu amigo, minha amiga, antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem, ele se comunicava face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano, ele perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com os seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala, viu? Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Amós 3, verso 7. Profetas são porta-vozes de Deus, sabia? Especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Então, meu amigo, corre lá, pega a sua Bíblia, pega aí o seu caderninho de anotações, pegue a sua caneta e juntos vamos estudar esse assunto. É um assunto muito interessante, viu? Mas antes eu gostaria de orar. Você ora comigo? Meu querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus, obrigado por estar entrando no seu trono de graça, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, nesse momento, que tu possa derramar uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Sobre o meu amigo, sobre a minha amiga, meu irmão, minha irmã que está estudando a Bíblia comigo agora, Senhor. E que esse Espírito possa ser o nosso professor agora, Senhor. E ao abrir a Tua palavra, a Sua boca fale ao nosso coração. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos para a nossa primeira perguntinha de hoje. Diz assim, qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Tem vários sinais do tempo do fim. Está lá em Mateus 24, mas um dos sinais está no verso 24 de Mateus 24. Vamos ler? Diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, meu amigo, um dos sinais do tempo do fim seria falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e prodígios. Que sinais são esses? Que prodígios são esses? Eles fazem muitas coisas que você fala, como que ele fez? Isso só veio de Deus. Mas na verdade, às vezes é um falso profeta, viu? E a pergunta de número 2 diz assim, como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Meu amigo, nós temos que provar se esse profeta realmente é verdadeiro, tá? Olha o que diz aqui, 1 João 4, verso 1, diz assim, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João vem falando aqui que nós temos que ficar esperto, né? Não dar crédito para qualquer espírito, mas provar, fazer algumas provas. E a pergunta de número 3 diz assim, quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Então tem aqui algumas características que nós vamos ler na Bíblia, tá bom? Lá em 1 João 4, 2, a primeira característica é assim, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a primeira prova que você tem que fazer é se esse profeta, ele reconhece que Jesus Cristo veio em carne e morreu aqui para nos salvar. É a primeira prova, tá bom? Tem que passar pelas 5 provas. A segunda prova está lá em Mateus 7, 15 a 23. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos.
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A segunda prova aqui, meu amigo, são os frutos desse profeta. Sim, não tem como você colher um bom fruto se o camarada não é bom. Aí você fala assim: mas Josué, tem muitos profetas aí que são bons. Sim, mas você tem que ver se esse profeta não está querendo ganhar dinheiro com essas profecias. O profeta falso muitas vezes dá profecias para vocês, enganando para muitos aí, mas você tem que estar na igreja dele, devolvendo o seu dízimo, a sua oferta e pagando pelaquela profecia. Então cuidado, é o segundo sinal, viu? O terceiro sinal aqui está em Deuteronômio 18, 21, 23. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, meu amigo, o profeta verdadeiro, ele fala e a sua palavra se cumpre. Tem muitos profetas que se dizem profetas, dá uma profecia e essa profecia não se cumpre. Então, o terceiro passo aí, tem que se cumprir essa profecia. O quarto passo aqui está lá em Deuteronômio 13, verso 1 a 3, diz assim, ó: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou desse sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, meu amigo, tem profetas que muitas vezes te dão uma profecia, pode até acontecer essa profecia, né? Alguma coisa parecida, aí ele fala: agora vamos em outro lugar, um lugar diferente, quem sabe uma outra denominação diferente. Se cuida que esse profeta possa ser um profeta falso, viu? Isaías 8, 19 e 20 diz assim: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes, os adivinhos, os que ureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se elas não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A lei e o testemunho. Viver em conformidade com a Bíblia e com a palavra de Deus. Então é um dos sinais. Não adianta nada aquele profeta falar e às vezes ele não sabe nem o que a Bíblia está falando. Ele não sabe nem onde ficam os mandamentos de Deus. Nós devemos ter cuidado com esses profetas, tá? E aqui em Daniel 10, 7 a 10 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra.
Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Meu amigo, o profeta verdadeiro, quando recebe de Deus uma visão, ele fica como Isaías ficou, né? Ele ficou sem força, ele ficou com um rosto pálido, parece que o sangue tinha parado de correr, caiu ali, foi sacudido ali, né? E caiu com o rosto em terra. Então o profeta verdadeiro, quando recebe uma visão de Deus, ele tem que passar por essa prova. Tem pessoas que falam que é profeta, está aí pulando e muitas vezes não passa nada de Deus. Meu amigo, minha amiga, somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia não, viu? Sabe por quê? Satanás, ele se transforma em anjo de luz, sabia disso? Ele opera sinais. Satanás, ele cura pessoas também. Você fala, mas Josué... Sim, ele tem poder para isso. O verdadeiro profeta, meu amigo, minha amiga, deve apresentar todas as 5 características acima citadas. A pergunta número 4. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Será que mulher pode ser profeta também? Ou é só os homens? Lá em Êxodo 15, verso 20, diz assim, ó. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então veja só, aqui vem falando que Miriam foi uma profetisa. Lá em Juízes 4, verso 4, diz assim, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então outra mulher aqui, Débora. Lá em Lucas 2, 36, diz assim, ó. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Éser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara. Uma outra profetisa aqui, chamada Ana. E a perguntinha de número 5 diz assim, ó. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Aí você fala, agora Josué vai falar da igreja dele. Eu vou falar o que a Bíblia diz aqui. Apocalipse 12, verso 7. Preste atenção o que diz aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse, eu já falei, ele foi escrito em símbolos. Muitas vezes, você lê o Apocalipse e você não entende do jeito que você lê algumas palavras. No caso, mulher aqui em profecia é a igreja. Então o dragão, que é Satanás, ele se irou contra a igreja. Que igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você fala, mas Josué, todas as igrejas guardam os mandamentos de Deus. Será? Quantos são os mandamentos? 10 mandamentos. A igreja que guarda os 10 mandamentos, Satanás ficou irado, o dragão se irou contra ela e foi pelejar contra essa igreja. E além dela guardar os mandamentos, ela tem o testemunho de Jesus. Olha o que diz aqui Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha só, Satanás, ele ficou irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. A minha igreja tem, Josué. Tem muitos profetas na minha igreja. Mas precisa ser profetas verdadeiros que passou ali pelas 5 características de um profeta verdadeiro, viu? Nos últimos dias, amigo, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus, que segue os 10 mandamentos. Então fica a dica para você, viu? E a perguntinha de número 6 diz assim, ó. Por que os adventistas do 7º dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen Gold White? Meu amigo, talvez você ainda não ouviu falar em Ellen White. A igreja adventista tem ela como profetisa, porque tudo que ela profetizou estava fundamentado na Bíblia. Ela exaltava a pessoa de Cristo.
o cumprimento das suas profecias todas se cumpriram. Os frutos positivos em sua vida. Os adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados, sabia? Não só os adventistas, não. Tem muitos médicos hoje que eles têm o livro da Ellen White, o livro de medicina sobre saúde, sobre os 8 remédios da natureza. Ela escreveu lá atrás e hoje o pessoal está usando. Os frutos, a sua vida e os seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus, viu? A pergunta de número 7, qual é a nossa segurança nos dias finais? Será que eu tenho alguma segurança mesmo nesses profetas? Será? 2 Crônicas 20:20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. No livro de 1 Tessalonicenses 5:20 diz assim: não desprezei as profecias. Sim, meu amigo, crê no verdadeiro dom de profecia. Eu e você temos que crer. Assim, Deus vai abençoar a sua vida através das profecias de um verdadeiro profeta, viu? Então nós vamos hoje aqui recapitular nossa liçãozinha. Vamos lá? Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, isso mesmo. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar. Isso mesmo, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia, isso mesmo. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os mandamentos de Deus. A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen G. White ou Ellen Gold White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. E agora nós vamos para o nosso compromisso de fé. Primeira perguntinha diz assim: creio que estamos vivendo nos últimos dias? Você crê que nós estamos vivendo nos últimos dias? Crê? Oh, glória! Você aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim? Amém! Você deseja ler os livros escritos por Ellen Gold White ou Ellen G. White? Sim? Olha, eu quero dizer para você, tem um livrinho, foi o primeiro livro que eu li de Ellen White quando eu entrei na igreja. É o livro Caminho a Cristo. É uma obra muito interessante, uma obra inspiradora. É um livrinho muito gostoso de ler, um livrinho pequeno de bolso. Você lê em poucas horas e te traz um conforto. Eu tenho hoje lembranças de muitas coisas que eu aprendi de Ellen White nesse livrinho, O Caminho a Cristo. Eu quero também indicar para você o livro Grande Conflito. Esse livro, em 2023 e 2024, foi entregue milhões e milhões de livros no mundo com uma profecia do grande conflito que está acontecendo no nosso planeta agora. E você, ao estudar esse livro, você vai entender o passado, o presente e vai ter um spoiler do futuro que vai acontecer no futuro e você já vai ficar esperto, tá bom? Estarei deixando o link desse livro para você baixar em PDF de graça, tá bom? Se você não tiver esse livro ainda, você pode baixar pela internet aí e ter no seu celular, no seu computador e estudar, tá bom? Vou deixar o link aí em qualquer lugar, você vai ter o link do livro O Grande Conflito. Nesse momento, eu quero orar. Você ora comigo? Vamos orar? Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, que Tu tem me dado de passar, Senhor Deus, esses momentos com meu amigo, com a minha amiga que está orando e estudando a Bíblia comigo agora, Senhor. Que Teu Espírito Santo incomode o coraçãozinho deles, ó Pai. Que eles possam compreender, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor desse momento, Senhor, como foi, e que Tua palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, de uma maneira muito especial todos aqueles que estão tomando decisões. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.